A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 16, que diz assim, a partir do versículo 7. A partir do versículo 6. Respondeu Abrão a Saraí: Sua serva está em tuas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Saraí, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em teu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve que significa, isto é, poço daquele que vive e me vê. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Somente até aqui, meus amados. No capítulo 16 de Gênesis, a gente vê aqui, a precipitação, só para contextualizar aqui, antes de iniciar o ponto que eu gostaria de falar, a gente vê aqui a precipitação de Saraí, mulher de Abrão, acerca do cumprimento da promessa de Deus, Abrão tinha recebido ali uma promessa de Deus, no capítulo 13 de Gênesis. Abrão tinha recebido ali uma promessa de Deus de que ele geraria um filho e de que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto as areias da praia, quanto os grãos de areia da praia dos mares. E no capítulo 16, Saraí, querendo acelerar esse tempo da promessa, querendo acelerar o cumprimento dessa promessa, no versículo 1 vai dizer assim, que ela diz: Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Disse Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Saraí. Então a gente vê aqui no início desse capítulo 16 que Saraí, não querendo esperar e não crendo totalmente na promessa do Senhor, de que ela geraria Isaque, o filho da promessa, porque no capítulo anterior vai dizer que Sara riu, Sara não creu. E além disso, Sara ainda usou esse fato, ela usou isso como justificativa para o erro dela, querendo justificar a precipitação no cumprimento da promessa na vida dela mesma. Ela usou tal justificativa: já que Deus me impediu de ter filhos, então Abrão, toma minha serva Agar e tenha filho por meio dela para que eu possa formar uma família, ao invés de esperar o tempo determinado por Deus, E isso futuramente isso geraria muita confusão, muito problema para Sara, que ficaria ali incomodada, indignada com Ismael, filho de Agar, de sua serva egípcia Agar, que a gente vai ver mais à frente, no capítulo 21 de Gênesis, Então, só para a gente entender aqui, Saraí, ela se precipita, ela quer viver o cumprimento da promessa, de gerar filhos, de formar uma família, de ter uma grande descendência com Abrão ali, que nessa época ainda não era Abraão, Ela tenta antecipar isso com a justificativa de que Deus a impediu de ter filhos, mas Deus não tinha impedido Sara de ter filhos.
Deus estava esperando o tempo determinado por ele para cumprir essa promessa de Sara gerar. E ali Abrão aceita a proposta de Saraí e toma Agar como mulher ali e ela concebe um filho, ela engravida. Só que vai dizer aqui no capítulo 16 de Gênesis que quando Agar ela se vê grávida do filho de Abrão, ela começa a olhar com desprezo para Saraí, né? Por quê? Porque Saraí até então não poderia gerar filhos, não poderia garantir uma descendência para Abrão, e Agar, sendo conhecida por ele como mulher, concebeu um filho, Ismael. Só que vai dizer aqui no versículo 6, né, que Sara ficou profundamente indignada com o desprezo que Agar passou a olhar Saraí. E ela começa a maltratar Agar de tanta forma, né, de forma tão terrível que ela começa a maltratar Agar, que Agar foge para o meio do deserto de Sur. E o ponto que eu gostaria de frisar agora, meus amados, é essa trajetória de Agar no deserto de Sur. Aqui vai dizer que enquanto Agar estava andando, né, pelo deserto de Sur, Deus envia um anjo para falar com ela, né? E o anjo pergunta: Agar, serva de Saraí, de onde você vem e para onde você vai? E ela fala ali que estava fugindo de Saraí, sua senhora, né? E o anjo do Senhor dá uma direção para ela, manda ela retornar e se sujeitar à sua serva, à sua senhora Saraí. Por quê? Porque por meio dela o Senhor iria multiplicar os descendentes, que não seria possível nem contar. E no versículo 13 vai dizer que Agar dá o nome do Senhor de El-Roi, né? E o que significa esse nome? Que Agar dá ao Senhor, que até então ela não conhecia o Senhor. Ela era serva de Saraí, ela era serva de Abraão, mas ela não conhecia o Senhor por ser uma mulher egípcia, né? E aqui no versículo 13 vai dizer que Agar, tendo visto o Senhor e vendo que aquele que ela viu tornou a olhar para ela, porque ela diz assim: teria eu visto aquele que me vê? Então ela chama o Senhor de El-Roi, né? E o que seria El-Roi? El-Roi significa nada menos do que ele me vê, né? Aquele que me vê. E Agar, ela obedece esse direcionamento. Então a gente consegue ver aqui, meus amados, que mesmo Agar fugindo, mesmo Agar no meio do deserto, né? Muitas vezes o deserto aqui na palavra do Senhor vai simbolizar provações, aflições, né? Períodos de sofrimento, períodos de dor. Então mesmo esse período de dor aqui na vida de Agar, o Senhor viu ela e o Senhor não vê somente ela, né? O Senhor nos vê em meio ao nosso momento de sofrimento, em meio ao nosso momento de dor, em meio ao momento de aflição da nossa vida. O Senhor é aquele que nos vê, como Agar disse aqui, né? El-Roi, tu és o Deus que me vê. E, meus amados, ele é o Deus que nos vê em cada momento do nosso dia. Ele é o Deus que nos vê em cada situação da nossa vida. Ele é o Deus que nos vê quando nós estamos tristes, quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados. Ele é o Deus que nos vê continuamente. Na palavra do Senhor vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo dia e noite. Então, meu amado e minha amada, por mais que você se sinta sozinho, se sinta rejeitado, se sinta abandonado, saiba que o Senhor é aquele que te vê. Sabe, assim como Agar falou: teria eu visto aquele que me vê? Agar reconheceu que o Senhor não somente via a ela, como está aqui escrito, né, no versículo 11. No versículo 11, o anjo do Senhor vai dizer assim: porque o Senhor te ouviu em teu sofrimento. Então o Senhor não é aquele que apenas nos vê, o Senhor é aquele que nos vê em nosso sofrimento e Ele é aquele que nos ouve, sabe? Na palavra do Senhor também vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ainda assim também vai dizer que o Senhor conhece cada palavra que vai sair de nossa boca antes mesmo de que nós falamos e venhamos a pedir qualquer coisa.
Então, meu amado e minha amada, por mais que o teu coração esteja doendo ao ponto de você não conseguir verbalizar as palavras para o Senhor, Ele é aquele que te vê e Ele é aquele que ouve o teu sofrimento. Ele é aquele que ouve os gemidos inexprimíveis da tua alma. Ele é aquele que conhece tudo aquilo que você tenta colocar para fora ao tentar falar com Ele, mas não conhece porque a dor é grande. Não conhece porque o sofrimento é grande. Não consegue porque já está fraco e fraca, sem forças para falar com o Senhor. Mas o Senhor é aquele que nos vê. Os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós, tá? E no capítulo 21 aqui de Gênesis, no capítulo 21 de Gênesis aqui, a partir do versículo 14, vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. E ela pôs-se a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E aqui em outro contexto, no capítulo 21 de Gênesis, Isaac já tinha nascido, né? Ismael já estava um pouco grandinho ali. E na época de desmame de Isaac, ali, né, que era mais ou menos em torno dos 3 anos de idade, quando Isaac ainda era um bebê grande. Vai dizer aqui na palavra do Senhor, nos inícios dos versículos do capítulo 21 de Gênesis, que Ismael brincava com Isaac, e Saraí não gostou daquilo. Então Saraí, se indignando, falou para Abraão: deita fora essa escrava, né? Mande essa escrava embora com o filho dela, pois o filho dela jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Então a gente vê aqui que a mesma precipitação que Saraí teve no capítulo 16 de Gênesis gerou para ela agora no capítulo 21 de Gênesis um aborrecimento, né? Porque agora, tendo Ismael crescido, tendo Ismael sendo um menino grande, e Isaac ainda um bebê, ela se aborreceu porque Ismael brincava ali com seu irmão mais novo e ela não gostou disso. E ela passou a tratar Agar não como uma serva, como ela chamava Agar no capítulo 16, mas passou a tratar Agar como uma escrava, porque a atitude de Sara para com Agar já não era a mesma, o olhar de Sara para com Agar já não era o mesmo. Por quê? Porque ela havia gerado Isaac, né? Deus havia cumprido a promessa na vida de Sara e ela já tinha conseguido ali o que ela queria, que era o quê? Gerar um filho. Então, agora, aquela atitude precipitada que ela tomou em Gênesis 16 estaria trazendo um aborrecimento para ela aqui em Gênesis 21. E vai dizer que quando Abraão despede Agar com o menino, ele dá ali alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. E Agar novamente sai para vagar pelo deserto, só que dessa vez com o menino e dessa vez com mantimentos ali, pão e água. Só que a gente precisa lembrar, meus amados, que na primeira vez que Agar saiu, né, a vagar, que ela fugiu no capítulo 16 para vagar pelo deserto, ela não conhecia aquele que a vê. Ela não conhecia o Deus, né, que via a ela em cada momento, principalmente no deserto. O Deus que via ela na casa de Abraão. O Deus que via ela servindo a Sara. O Deus que via ela também no deserto. Ela não conhecia esse Deus ainda. E agora, no capítulo 21, quando ela vai e põe-se a andar no meio do deserto, ela conhece esse Deus, né? E no versículo 15 vai dizer que quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino Ismael debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque ela pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali perto, o menino começou a chorar, mas Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse:
o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito, né? Então, mais uma vez, meus amados, quando a gente olha aqui essa situação de Agar no meio do deserto, mesmo ela, né, nessa situação em que ela pensa, em que a água acaba, no meio do deserto, ela pensa: eu não posso ver o meu filho morrer, então vou deixar ele ali debaixo de um arbusto e vou me afastar, né? Nesse momento onde ela está aflita, desesperada, né, com medo, onde ela está aflita ali com medo, e ela se esquece de que o mesmo Deus que foi de encontro a ela no capítulo 16 de Gênesis, no deserto de Sur, estava vendo ela, estava vendo o filho dela nessa situação, né? E o mesmo Deus que no capítulo 16 de Gênesis fez aquela promessa de Agar: volte e se sujeite à tua senhora, porque por meio de ti eu multiplicarei a tua descendência. Novamente, esse é o Deus que envia um anjo, né, para falar com Agar. Agar, o que te aflige, não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do menino. E Deus não vai deixar a promessa que ele fez lá no capítulo 16 de Gênesis morrer. Por mais que Agar estivesse pensando ali que ela gerou um filho, que o filho cresceu, né, e que agora, em meio ao deserto, sem água, sem suprimento necessário para a sobrevivência, o filho que ela havia gerado ali iria morrer, Deus novamente envia um anjo para fazer ela se lembrar que: Agar, o Senhor é aquele que te vê. Agar, o Senhor é aquele que te vê sem água, com água, na casa de Sara, no deserto de Sur, no deserto de Berseba. Agar, o Senhor é aquele que te vê na tua aflição, em meio ao teu medo, em meio à aflição de você achar que o teu filho vai morrer. Agar, o Senhor é aquele que te vê. Os olhos do Senhor não se afastaram de ti, não importa o tempo que passou. Porque, meus amados, aqui, digamos que havia passado mais ou menos, provavelmente mais de 8 anos, do capítulo 16 de Gênesis ao capítulo 21, né? Porque Isaac, ele já havia sido desmamado, ele já havia sido gerado, né? Ele já havia passado pelo desmame ali, ele já era um bebê grande. Ismael também já era uma criança, não tão pequena. E passando-se todos esses anos de promessa, o Deus que viu Agar em meio ao deserto de Sur é o mesmo Deus que viu, socorreu e cuidou dela ali em meio do deserto de Berseba. E aqui vai dizer que no versículo 19 que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Por quê? Agar estava de olho fechado? Não, meus amados. Isso é para a gente entender que em meio ao medo que a aflição de perder o filho gerou nela, ela não conseguiu ver o que ela tinha diante dos olhos dela. Porque o medo de Agar foi tão grande, mas a aflição de Agar foi tão grande de perder o filho dela, né, de estar desamparada, sem recursos no meio daquele deserto, ali foi tão grande que ela se esqueceu, que ela não percebeu o que tinha diante dos olhos dela. E o que tinha? Uma fonte de água. Uma fonte de água, e a presença do Senhor é isso na nossa vida. É uma fonte de água, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, né? Se beberes dessa água, jamais terá sede. Porque a presença do Senhor é a fonte de água viva. E Agar, em meio a essa aflição, em meio a esse medo, ela não se deu conta de que ela tinha uma fonte de água na frente dela, né? Até que o menino chorasse, Deus enviasse um anjo e falasse: Agar, não tenha medo, porque você está aflita. Você se esqueceu, Agar, de que eu sou o Deus que te vejo? Você esqueceu, Agar, de que você não está sozinha? Porque eu sou o teu El Roi, eu sou o Deus que te vê. Eu sou aquele que vive, que ouve o teu sofrimento e te vê. Então, meus amados, a gente vê aqui, né, que não importa quantos anos se passaram na vida de Agar,
Não importa a situação que Agar estava vivendo, Deus continua sendo aquele que nos vê. Deus continua sendo aquele que olha para nós em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas adversidades, em meio às tribulações. Meus amados, Deus é aquele que nos vê, né? E outros exemplos aqui também. No livro de Daniel, Deus é aquele que viu Sadraque, Mesaque e Abidnego diante do rei Nabucodonosor, se recusando a se prostrar e adorar aquela imagem, né? E Deus enviou aquele quarto homem na fornalha para socorrer e salvar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E vai dizer no capítulo 2 de Daniel que nem cheiro de fumaça ficou em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus viu Daniel na cova dos leões e foi favorável para com ele, salvando ele, não permitindo que os leões fizessem um arranhão em Daniel, né? E a minha parte favorita, que se encontra em João 1, capítulo 47, que vai falar acerca de Natanael, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, que vai dizer assim: E ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: Tu crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, meus amados, até os dias de hoje, nós vemos que Deus é aquele que nos vê. Quando Jesus chama Natanael ali e fala: Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Jesus, né, Deus está revelando a glória dele, a onisciência, a onipresença dele através do seu Filho Jesus na terra, né? Mostrando que mesmo se passando milênios e milênios de anos, mesmo se passando centenas e centenas de gerações, Deus é aquele que nos vê. Deus é aquele que mantém o olhar para aqueles, né, que estão aflitos, angustiados, abatidos, daqueles que precisam do socorro, daqueles que estão entristecidos. O Senhor é aquele que os vê, tá? Então, meu amado e minha amada, o Senhor é aquele que te vê. O Senhor é aquele que nos vê. Deus não tira o seu olhar de nós. Ele é aquele que escuta e que ouve o nosso sofrimento, que vê a nossa dor, que olha a nossa situação, sabe? E é só clamar. Basta, meus amados, clamar. Sabe que o Senhor, Ele te vê. E Ele não só te vê, Ele te ouve também, assim como está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 11. Porque o Senhor ouviu o sofrimento de Agar. Uma mulher, meus amados, que nem conhecia Deus. Uma mulher que não vinha do povo israelita, do povo hebreu ali, que iria ser constituído por meio de Jacó, né? Uma mulher que não conhecia o Deus vivo, mas que em meio ao sofrimento dela, Deus a viu e ela viu a Deus. E Deus ouviu o sofrimento dela. E é por isso que ela exclamou: Eu roi, Deus é aquele que me vê. E Deus é aquele que vê a ti também, que vê o teu coração, que vê a tua alma e que vê aquilo que você não vê, tá? Então, por mais que você não entenda muitas pessoas e muitas coisas que o Senhor arranca da nossa vida, é porque Ele está vendo coisas que você não vê. Tá bom, meus amados? Que essa palavra possa permanecer em seus corações. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?